Num seriado aí uma potencial acusação contra a minha pessoa em relação os policiais estavam perseguindo ali alguém que poderia ser um potencial suspeito ou testemunho, e daí viram ali que a testemunha parou num baixo mandou batendo em Ezra, né? Ezra em inglês na verdade é Esdras, né? Que é um dos eu não lembro se exatamente se ele era um profeta, um sacerdote ali daquele período de retorno à Babilônia e tal, de retorno da Babilônia para Israel, né? E levando ali de novo os judeus de volta ao seu país natal. Natal, se você considerar a saída do Egito, né? Vamos falar dessa forma, mas não, essa questão. E eventualmente vocês podem estar me comparando com Esdras. Não faz muito sentido. Eu não sou exatamente defensor da ideia da Templária, se eventualmente, ali, considerando um pouco que Esdras tinha essa de repente, motivação de reconstrução de templo. Porque eu não concordo exatamente com essa ideia, né? Eu entendo que a questão de tempo só é eventualmente necessário se você for pensar na questão da vida das pessoas, para eventualmente desviar a atenção, porque eventualmente a pessoa ainda não tem capacidade, ou não, tá, ela pode não querer, de repente por maldade, mas de repente não, muitas vezes a questão de você desviar, usando uma atividade, alguma coisa que te conferisse maior santidade, mas isso na verdade apenas está dando tempo para a pessoa eventualmente adquirir confiança para falar sobre algum pecado ou alguma situação difícil da sua vida. Quer dizer, se a pessoa está usando isso honestamente, eu nem vejo exatamente muito problema. Claro, pode dizer assim, mas eventualmente é uma mentira. Não, e ainda, ou não se a pessoa confessar. Então, na verdade, justamente aí que está. Então, se você for falar, por exemplo, em atividades, não é que eventualmente ela esteja escondendo nada, ou usando para esconder negativo, ela está eventualmente usando atividades, por exemplo, voluntários, que não são, primeiro que nem são exatamente templários, mas usando atividades voluntárias para eventualmente adquirir força espiritual, para eventualmente ter coragem para enfrentar as situações adversas da sua vida, né? Seja por culpa dela ou não, ou de alguma forma seja uma situação vexatória. Então, essa é a questão, né? Então aí tá, muitas vezes a pessoa está buscando força espiritual para isso. Às vezes não, a pessoa está justamente usando de repente uma atividade para desviar a atenção, para que as pessoas não olhem para aquilo que eventualmente ela possa ter feito de errado. Mas às vezes ela está usando isso como um desvio de atenção, mas também com o objetivo de assim, não, tipo, não, um dia eu vou ter coragem para falar sobre essa questão. Ou ainda nem isso. A pessoa só eventualmente está fazendo essa atividade, não que isso tenha um objetivo nada de esconder nada, ela só está eventualmente usando a atividade, e às vezes tá nem para ter força espiritual, mas um dia, mas aí tá, são situações em que os problemas seriam paralelos. Ela pode estar fazendo uma atividade eventualmente mais sacrossanta, não quer dizer que eventualmente ela não pretenda um dia ter coragem para, vamos dizer, aumentar a sua força espiritual, para ter coragem para lidar com situações de confissão de pecado ou o que for, né? Mas não que, de repente, ela pode não achar que o voluntariado necessariamente vai ajudar nisso. Então, são três possibilidades. Ou ela acha que qualquer, não só voluntariado, atividade ministerial, para quem divide isso, né? Qualquer voluntariado, qualquer atividade eclesiástica. Você pode fazer essa atividade, mas não para desviar a atenção e não para esconder nada, mas você ao mesmo tempo acha que isso não vai gerar força espiritual para te conferir força para enfrentar a situação e eventualmente expor ela para alguém, mesmo que seja um pecado ou uma situação difícil, que de alguma forma gere constrangimento. A pessoa não usa o voluntariado para esconder, mas também não usa para recuperação, ou a pessoa usa o voluntariado para recuperação para ter força para lidar com a situação difícil, ou eventualmente a pessoa está usando para esconder, mas assim, é uma situação, vamos dizer, mais ou menos moralmente errada, mas ela pretende um dia falar sobre aquilo, sobre o pecado específico, ela só não está preparada ainda. Mas ela está eventualmente usando o voluntariado para desviar a atenção das pessoas. Então, são três possibilidades. Essa terceira talvez seria um pouquinho mais errada. Mas, não que a pessoa não deseje isso um dia, tá? E pretenda. Achando que o voluntariado vai ajudar espiritualmente ou não, mas com a intenção de também gerar algum tipo de desvio de atenção. Então, essa é a questão. Então, eu nem exatamente penso da mesma forma. Eu acho que a questão muitas vezes é por força espiritual, mas se for justamente para esconder alguma coisa ou para desviar a atenção, eu entendo. E vejo até uma boa intencionalidade no sentido de que não, pelo menos um dia a pessoa está desejando realmente ter coragem para falar sobre as suas situações difíceis e eventualmente sendo necessário. Então, quer dizer, a questão do tempo já foi trabalhada no canal, então apenas
detalha um pouco mais essa questão, fica esse complemento no canal. Acho que, né, o ataque é para mim, a comparação nem faz muito sentido. Fica esse complemento no canal. E vai.